Olá, amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo bem com vocês? Iniciamos agora então o nosso quarto react de uma série de vídeos-respostas sobre o grande debate ocorrido entre o Rav Micha, o Dr. Luiz Saião, o pastor Carlos Vailate e o Rabino Roni. Desta vez, nós vamos examinar os argumentos proferidos pelo pastor Vailate. E ele começa tratando da lei oral, a Torá Shebal Peh, que é tratada no judaísmo com a mesma seriedade do que a Torá Shebichtav, a Torá escrita, a lei escrita. Ambas, segundo a visão judaica, foram entregues a Moisés no Sinai. Na sua alegação número 1, o pastor Carlos Vailate vai tratar acerca do Talmud como lei oral. No meio do seu comentário, o pastor afirma que a lei oral, a Torá Shebal Peh, consistiria do Talmud, Midrashim, Targumim e outros comentários judaicos sobre temas da lei escrita. Bem, na verdade, minha gente, não é exatamente assim. A Torá oral, estritamente falando, é a Mishnah, a primeira seção daquilo que chamamos de Talmud. Já a segunda parte, a Gemara, é o registro dos comentários, das observações, dos debates rabínicos sobre exatamente a Mishnah. Por isso, nas duas versões do Talmud conhecidas, o Bavli e o Yerushalmi, a Mishnah é a mesma. Por quê? Porque ela é a lei oral, é o núcleo. Entretanto, a Gemara é diferente nas duas versões, por retratar, então, comunidades judaicas distintas da Babilônia e uma outra da terra de Israel. O fato é que a Mishnah é a mesma em ambas as versões, e isso confirma a existência de uma tradição oral comum a ambas estas comunidades, que remonta aos períodos mais primitivos da história israelita. Na sua alegação número 2, o pastor Carlos Vailate vai dizer que há problemas com a interpretação do Tanakh pelo Talmud, e que também não se pode comprovar a existência ou a entrega de uma lei oral para Moisés no Sinai. Bom, antes de mais nada, vale lembrar o seguinte, que o Talmud não bate o martelo sobre absolutamente nada, muito menos ainda sobre interpretação do Tanakh. E este é um erro comum dos cristãos, quando pensam diferente disso. O Talmud, minha gente, não é exegese. O Talmud é debate. E por isso, por exemplo, veremos várias opiniões judaicas dentro do seu próprio texto, assim como também dentro das interpretações ou das opiniões que possam existir no meio judaico. Rashi, por exemplo, diz que o sinal de Caim seria uma letra do nome divino, ao passo que Ibn Ezra diz que o texto bíblico não elucida com precisão. Já o Ramban, citando o Midrash Rabbah, afirma que o sinal teria sido um cão oferecido a Caim. Assim, temos aqui então 3 opiniões divergentes. E por que isso é assim? Porque isso não é exegese. Isso é opinião acerca de algo que não está revelado exatamente. São opiniões. O Talmud é um grande debate. Ou seja, a tradição, na verdade, é um grande debate. As opiniões são acolhidas. Então, o debate e a apresentação de argumentos é coisa imprescindível para que a verdade seja estabelecida. E isto é apreciado até mesmo pelo próprio texto da Torá. E mais, pelo próprio Deus. Quando, por exemplo, Abraão discute com ele sobre o destino dos habitantes de Sodoma. E também quando Moisés debate com ele sobre o destino dos israelitas. Em ambos os casos, devo lembrá-los, os dois justos vencem o debate e o próprio Deus submete-se ao argumento que ambos apresentaram. Então, senhores, eu acredito firmemente que antes de abordarmos uma obra da tradição, é preciso fazê-lo com o amparo da lógica, do conhecimento
e do correto raciocínio, sem dar lugar às emoções ou paixão de causa. Na segunda parte do seu argumento, o pastor Vailate diz que, ao contrário da lei escrita, não se pode comprovar a existência ou a entrega de uma lei oral para Moisés no Sinai. Bem, se não se pode comprovar a entrega de uma lei oral no Sinai, acredito que nem mesmo a escrita. Por quê? Pelo fato de que os sábios que alegam a realidade da lei oral foram os mesmos que preservaram o texto bíblico até os dias modernos. Se estas pessoas que preservaram o texto para nós até o dia de hoje foram capazes de produzir algo ou de criar algo sorrateiramente e de chamá-la de lei oral, da mesma forma não poderíamos manter confiança naquilo que nos legaram como lei escrita. Não foram líderes cristãos que nos legaram a Torá escrita, e sim, exatamente esses que normativamente o cristianismo acusa de criadores de tradições humanas. E quanto à realidade da Torá oral, eu perguntaria o seguinte: tenho algumas questões para propor. De onde foi, por exemplo, que o profeta Zacarias tirou o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º e o jejum do 10º mês? Zacarias 8:19. Onde estão os regulamentos e onde está a ordem na Torá escrita para que esses jejuns fossem então feitos pelos israelitas? Onde está escrito? Cadê a referência bíblica? Há alguma menção deles e da sua ordenação na lei escrita? Eu até agora não encontrei. Será que os nossos amigos cristãos poderiam ajudar? Muito bem. Em Ageu 2, verso 12, nós lemos: se alguém levar na aba das suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar no pão, no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: não. A minha pergunta aqui é: onde está na Torá escrita esta conclusão dos sacerdotes? Algum amigo cristão poderia ajudar? Eu até hoje não a encontrei. Muito bem. Em Êxodo 20, verso 10, há uma ordem para que os judeus não façam obra alguma no Shabat. Mas o que seria obra, uma vez que o hebraico tem 2 palavras para definir isso? Gostaria então que nos ajudassem como definir o que seria obra no dia de Shabat. Estou aguardando então as sugestões. O texto da Torá, tal como foi recebido e transmitido por milênios, era apenas um texto consonantal. Não havia vogais escritas, e assim as palavras poderiam ser lidas e interpretadas, talvez, de diversas e variadas formas. Hoje nós dispomos do texto vocalizado, assegurando a pronúncia e o entendimento das passagens. E este modelo e padronização textual é usado tanto por estudiosos judeus quanto por cristãos. Os maçoretas foram os sistematizadores da vocalização oficial. E é sabido que, por séculos, o texto da Torá foi apenas recitado, logicamente lido, mas lido sem vogais, recitado e transmitido de forma oral até a sua vocalização. Assim, a questão é: como que os maçoretas sabiam o sentido de cada palavra sem uma tradição oral recebida dos seus ancestrais? Será que alguém poderia responder isto? De que forma isso se processou? Os judeus só podem comer carne segundo a forma tradicional de abate, visto que o texto da Torá diz em Deuteronômio 12, 21, se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome, então abaterás do teu gado, do teu rebanho, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, poderás comer dentro das tuas portas, conforme todo o teu desejo. Notem bem as expressões abaterás, que no hebraico é vezavarta, e como te ordenei, kasher tziviticha. Percebem a ligação entre uma expressão e a outra? Pois é, abaterás conforme ou segundo eu te ordenei.
A questão aqui é, como é que foi ordenado o abate aos israelitas? Qual a forma de se abater animais? Há alguma referência na Torá escrita? Onde, exatamente? E minha gente, naturalmente não esgotaríamos aqui este tema num vídeo tão curto. Há ainda muitas outras evidências da realidade de uma lei oral recebida por Moisés, juntamente com a escrita, as quais consistem, na verdade, numa só Torá. E esta foi ciosamente transmitida de Moisés para Josué e assim sucessivamente. Outro sim, cabe lembrar que qualquer tradição escrita é precedida por uma tradição oral, normativamente. E isto ocorre mesmo com a Torá escrita, posto que antigas tradições orais, passadas de pai para filho, estão ali contidas, agora de forma escrita. Afinal, por exemplo, de onde foi que Caim teria tirado a ideia de trazer uma oferta? Quem o instruiu a fazê-lo? E os patriarcas que seguiram esta mesma ideia, sem, entretanto, existir uma ordem escrita para que fizessem isso, de onde foi que eles tiraram a ideia? Se existir uma ordem para que os patriarcas oferecessem sacrifícios, eu gostaria de ver onde ela está, já que nega-se uma tradição oral. Algum amigo cristão que negue a realidade de uma tradição ou lei oral poderia ajudar aqui? E o pastor Vailate segue em seu argumento dizendo que, como todos sabemos, Isaac não foi sacrificado no Monte Moriá, mas que a Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai, no seu capítulo 1:6, sugere o contrário, pois ali se diz que Isaac, filho de Abraão, ofereceu 1/4 do seu sangue sobre o altar. Aqui vale a pena lembrar mais uma vez que Midrashim são comentários homiléticos e não exegese. Ou seja, os comentários rabínicos que encontramos em toda a tradição, estejam eles na Guemará ou nos Midrashim, não constituem-se em interpretação ou exegese. E como ainda é bem sabido entre os judeus, mas nem tanto entre os cristãos que se aventuram na tradição oral, as obras judaicas tradicionais sempre acolheram todo e qualquer tipo de opinião sem censura, incluindo até mesmo aquelas opiniões de natureza abertamente heréticas. Este comportamento tipicamente judaico tem a ver com a ideia de que, desta forma, acolhendo-se argumentos e debatendo ideias e opiniões, poderemos chegar a conclusões mais precisas e acertadas. É importante ouvir tudo e todos. Porém, vejam, aqui não temos perush, não temos interpretação, e sim deot, opiniões. E para ser ainda mais claro, especulações. E esse termo especulação na cultura judaica não é pejorativo, não é nada ruim, é investigação. No texto da Mechilta, Rabi Yehoshua diz que Isaac ofereceu sobre o altar 1/4 do seu sangue. E esta é meramente uma abordagem especulativa embasada sobre certas questões sutis do texto de Gênesis 22, que não caberia agora elaborar nesse vídeo. Porém, cabe lembrar que se isso fosse uma exegese do texto, não deveria haver lugar para outras ideias ou outras interpretações. Mas, em outro Midrash, o Midrash Bereshit Rabbah 56:7, que é, aliás, citado pelo Rashi em seu comentário, lemos que Abraão não teve autorização de causar ferimento algum em Isaac. O texto é bem claro quando diz: Al ta'as lo meumá, al ta'as lo mumá, não faças nada a ele, não lhe cause dano algum. Como percebemos, esta visão está mais alinhada com o sentido do texto, tal como nós o lemos. Lembrando que o Rashi era voltado mais a perush, a exegese, do que ao especulativo. E por isso ele favoreceu justamente esta visão mais pshat, mais literal, em vez de favorecer a ideia do Rabi Yehoshua na Mechilta de Rabi Shimon. E minha gente, eu acho bastante curioso quando um cristão critica a tradição oral judaica, ou simplesmente desconfia dela,
ou duvida dela. Sério. Principalmente quando qualquer estudioso sabe que existe uma vasta tradição oral também no cristianismo, em especial dos ditos não escritos de Jesus, ou seja, aquilo que chamamos de ágrafa, como por exemplo, Atos 25:32, 1 Clemente, capítulo 13, Papias de Hierápolis, nas suas exposições da palavra do Senhor, capítulo 4, Justino Mártir, em Diálogo com Trífon, capítulo 47, Clemente de Alexandria, em Estrômata, 1:24, 158, Orígenes, na sua homilia sobre Jeremias, capítulo 23. Há ainda muita ágrafa registrada em alguns manuscritos, por exemplo, no Códex de Beza, Mateus 20:28, em Marcos 9:49, no Códex D também, e outros. Marcos 16:14, no Códex W. Marcos 16:15 e 18, em manuscritos gregos posteriores. Então, há realmente um grande acervo de ágrafa, de tradições orais, que são registradas aqui e ali, mesmo nos textos canônicos do cristianismo. E o pastor Vailate continua, então, tentando emplacar o seu argumento de que o Talmud contraria a Torá. E ele diz o seguinte, abre aspas, o Talmud babilônico, no tratado Nedarim 32a, declara que o Rabi Shimon ben Gamliel disse que Satã não procurou matar Moisés, e sim a criança, ou seja, Gerson. Mas, completa o pastor, em momento algum, a Torá diz que Satã quis matar alguém. Fecha aspas. Aqui, como em outras instâncias, o pastor, mais uma vez, não entende a proposta da Guemará, que é um amplo debate, acolhendo múltiplas ideias, sem ser necessariamente uma exegese do texto. Se alguém quer, de fato, exegese do texto, que procure no Rashi, Ibn Ezra, Sforno e Abravanel. Estes expõem o texto tal como ele é, e naturalmente não aderem à proposta do Rabi Shimon ben Gamliel, o qual simplesmente traz uma homilia ao texto, uma ilustração para efeitos didáticos, uma vez que homilética não é e nunca foi exegese. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm acompanhado esta série de Reacts. Muito obrigado por assistirem, por compartilharem esse conteúdo com os amigos e contatos. E até a próxima. Muito obrigado. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.